Foram 121 mortos em 18 horas de conflito. Um dia de pânico na segunda maior cidade do país. Na última semana, o Rio de Janeiro viveu uma das operações policiais mais violentas de sua história, um cenário de guerra dentro da própria cidade. E mesmo que você não estivesse lá, se você já viveu no Brasil ou se vive, sabe que o impacto da violência e do medo sempre encontra um jeito de te alcançar. Foi por isso que eu decidi buscar uma realidade diferente, escolher viver em um lugar onde a paz não precisa ser comprada, onde ela simplesmente existe. A escolha de acordar sem o barulho das viaturas, de sair de casa sem precisar olhar para os lados, imaginando se o próximo som será um grito ou até mesmo um tiro. Eu escolhi sair do Brasil para ter segurança no dia a dia. O simples ato de caminhar, respirar, existir sem precisar antecipar o perigo. Porque para muitos, a rotina no Brasil é sobreviver, ter o celular do ladrão, esconder dinheiro na meia, sair sem documento, carregar um canivete por precaução. Não é só no Rio de Janeiro. Sabe aquela cena do Tropa de Elite? Pois é, não é ficção. É o retrato de um país onde o medo virou parte da rotina. E a pergunta que fica é: até quando? Até quando isso vai ser considerado normal pelo brasileiro ou até mesmo motivo de piada? E eu quero te contar nesse vídeo quando que foi o meu basta. O meu momento de decisão de sair do Brasil. Para quem não sabe, eu era bombeira, eu servi o militarismo por 6 anos e ali eu vi muita coisa, mas muita coisa mesmo. Alguns casos, obviamente, eles acabam nos chamando bastante atenção. E um deles foi o caso da Melissa. Em 2017, essa psicóloga, ela foi morta ao chegar em casa com o marido e com o filho de 10 meses. Assim que ela entrou dentro de casa, ela levou um tiro na cabeça. E o marido, policial civil, para tentar defender a esposa, acabou levando 8 tiros. E o bebê, de 10 meses, ficou no carro. O carro cravejado de balas de fuzil, mas felizmente o bebê sobreviveu. Mas a Melissa não. A morte dela foi encomendada pelo PCC. A Melissa, ela era psicóloga de uma penitenciária. Não era Rio de Janeiro, era em Catanduvas, no interior do Paraná. E a morte dela e de outros 2 agentes penitenciários foi como se fosse um aviso para o Estado, dizendo: olha, ou vocês aliviam para o nosso lado, ou então mais agentes irão morrer. E o que a Melissa fez para merecer essa morte? Infelizmente, ela estava trabalhando no lugar errado, na hora errada. Muito provavelmente, assim como você. Tem muitos funcionários públicos, muitos agentes penitenciários, muitos policiais, muitos militares que, infelizmente, ao tentar defender a população ou apenas trabalhar para sustentar a sua família, acabam sendo alvos de crimes. E o presídio de Catanduvas, ele é palco com frequência de rebeliões. E isso causa uma sensação de insegurança com frequência ali para a região. Imagine você almoçando com a família e de repente vem a notícia que alguns presos, eles acabaram escapando da penitenciária. Ou seja, a sensação de medo, ela é frequente. E você deve estar aí pensando: nossa, mas é simples, é só você sair dessa região, é só você mudar de cidade. E esse é o pensamento que, infelizmente, acaba sendo a resposta de várias outras pessoas. Se você não está contente, se você não se sente seguro na região que você mora, por que você não muda? Ao invés de olhar para o problema, não, simplesmente é você que está incomodado com a falta de segurança. Então, saia desta região. Só que, infelizmente, eu não sei como é a sua vida, mas a minha vida foi marcada com várias situações de falta de segurança. Por exemplo, quando eu morava em Foz do Iguaçu, e nessa região tem a Ponte da Amizade, uma das pontes que ligam o Brasil com o Paraguai. Meu pai tem 1,92 m. Ele estava atravessando essa ponte. 10 homens o cercaram, eles armados, e falaram para o meu pai: ou o senhor passa tudo o que você tem, ou nós jogamos o senhor dessa ponte. O que você faria nesse lugar? O que você faria numa situação dessas? Pois saiba que isso é frequente nessa região. Não apenas com os pedestres, mas você também, se estiver passando de carro, pode ser vítima de um desses crimes. Inclusive, há várias reportagens na internet falando sobre isso. Outra vez, enquanto estávamos jantando, eu, minha mãe e minhas irmãs, num dia de semana à noite, de repente,
uma bala perdida cai bem na mesa do jantar. E para quem conhece Foz do Iguaçu, uma vez eu estava na Avenida Tancredo Neves, que é a avenida que vai para Itaipu Binacional. Eu estava esperando o ônibus e de repente um cara surgiu atrás do ponto de ônibus com uma 12. Eu era adolescente. E ele falando, passa tudo o que você tem, senão eu te mato. Na época, eu já contei essa história várias vezes, inclusive, até mesmo lá no nosso Instagram. Na época eu só tinha um passe escolar, um papelzinho. E eu falei assim, moço, por favor, eu só tenho esse passe. Dele, então deixa o passe no banco e sai correndo. E ainda estamos falando de Foz do Iguaçu, uma cidade que fica no interior do Paraná. Eu sentia tanto medo de morar nessa cidade que eu decidi sair. Eu me mudei para Medianeira, uma cidade que na época tinha cerca de 45 mil habitantes, isso lá em meados de 2007. O meu primeiro trabalho foi na cooperativa Lar. Eu trabalhava como estoquista. Eu começava às 6 horas da manhã, então 5h30 eu já saía de casa. E obviamente era escuro. E eu sozinha, 16 anos, descendo a rua para chegar no lar, um rapaz chegou atrás de mim e começou a tentar me arrastar desse jeito aqui para um mato que tinha próximo. Ainda bem, tinha um segurança na frente da faculdade, o nome da faculdade na época era Facemed. Ele deu um apito e o rapaz me soltou e eu consegui correr. Lembrando, a cidade tinha menos de 50 mil habitantes. E só para fechar, mais uma situação que aconteceu comigo, desta vez quando eu estava trabalhando ali no quartel, e ali realmente que eu pude enxergar essa realidade por uma outra perspectiva. Estava fazendo um atendimento, um SEAT, estávamos apenas em dois, o motorista e o socorrista. O motorista era um colega meu e eu era socorrista, e tinha também o capitão que estava numa viatura logo atrás. Eu era a única que não estava armada. Nós entramos em uma favela porque nós recebemos um chamado de que uma pessoa estava precisando de ajuda. Eis que a pessoa que estava precisando de ajuda era um traficante. Eu, como socorrista, eu teria que fazer os primeiros atendimentos. Não contávamos que ele estava com drogas e que a polícia estava ali indo em busca dele. Para resumir a história, eu estava dentro da ambulância fazendo os primeiros atendimentos, curativo, o motorista da ambulância ali armado, apenas reparando na situação, capitão atrás de mim também armado, acompanhando a situação, e a ambulância cercada com os comparsas do traficante, só aguardando terminar. E se qualquer coisa desse errado, você já sabe como essa história iria acabar. E eu estou apenas te mostrando algumas das situações que eu vivi no Brasil. E infelizmente, muitas pessoas, elas estão acostumadas a ouvirem histórias como essa e falarem: ah, mas isso é normal. Isso é Brasil. E essas situações, elas serem banalizadas. Assim como o caso do Rio de Janeiro. Muitas pessoas acabam falando: ah, mas Rio de Janeiro é assim mesmo. Ah, mas isso é o Rio de Janeiro. Mas não deveria ser. O Brasil não deveria ser assim. Essas situações, elas não deveriam ser normais. Ou pior, elas não deveriam ser motivo de piada. Como infelizmente acontecem algumas vezes. Muitas vezes na nossa vida nós estamos cercados por coisas erradas. Às vezes é a corrupção, é a violência, é o jeitinho brasileiro, é o crime, e tudo isso é considerado normal. Muitas vezes nós estamos acostumados com essa realidade. E nós só iremos nos dar conta, muitas vezes, na maioria das vezes, de que pode sim ter uma vida melhor se você sair desse tipo de ambiente. E foi por isso que eu decidi sair do Brasil. O meu principal motivo, a minha prioridade, a minha motivação foi a segurança. Ter a sensação de ter paz, de não precisar ficar olhando para trás toda vez, achando que alguém vai te atacar, achando que você vai ter o celular roubado, achando que alguma coisa vai te acontecer. Isso não é normal. Pior ainda é se você mora numa região que está sendo controlada pelo tráfico. E eu quero trazer esse vídeo até como se fosse uma conversa, porque alguns integrantes da nossa comunidade, eles relatam a história deles no Brasil, e algumas acabam sempre chamando a atenção. Quem não mora em São Paulo, quem não mora em Rio de Janeiro, em favelas, talvez nem saiba dessa realidade, mas muitos serviços, eles não podem atender determinadas regiões em algumas cidades.
Por exemplo, eu quis mandar um presente para esses integrantes da jornada e eles falaram: Lúcia, correio não sobe aqui no meu bairro, está proibido. Outro dia, o integrante falou: Lúcia, os traficantes derrubaram todos os postes aqui do nosso bairro. Faz 3 meses que eu tô sem internet. Se eu quiser ter internet na minha casa, eu tenho que contratar do traficante, porque as companhias que tinham antigamente, elas foram proibidas de funcionar nessa região. Então há pessoas que vivem desse jeito no Brasil. E que pessoas de outras partes do Brasil, por exemplo, elas sequer podem imaginar que isso acontece dentro do nosso país. E muitas vezes o brasileiro que vive nesta condição, tudo que ele mais quer é sair desta realidade. É buscar uma vida melhor. Por vezes ele sequer consegue imaginar como que vai ser a sensação de não precisar se preocupar com a segurança, por exemplo. Mas ele deseja ter uma vida melhor. Ele não sabe para onde, ele não sabe como, mas ele quer sair dessa realidade. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. E por vezes, essas pessoas que vivem nessa condição, elas só precisam de uma oportunidade para mudarem de vida. Elas só precisam de uma chance para conseguir sair dessa realidade. Então, quando você vê pessoas falando sobre oportunidades de sair do Brasil, não faça piada. Não trate isso de forma banal. Você não sabe a razão pela qual aquela pessoa quer sair do país. E eu até levanto aqui uma questão para vocês que eu tenho falado até com bastante contundência aqui no canal, que é nem sempre sair do Brasil pode ser a melhor opção para você, porque todo lugar do mundo tem os seus problemas, com toda certeza. Só que dependendo da realidade que essa pessoa está dizendo, você há de convir que o fator segurança, ele pesa mais. E eu quis trazer essa reflexão aqui para vocês porque eu tenho amigos que moram no Rio de Janeiro e que eu gostaria muitíssimo que essas pessoas tivessem a oportunidade de conhecer uma outra realidade, uma realidade de paz, uma realidade em que ela não precisaria se preocupar com a segurança, porque isso seria normal. Seria normal você conseguir caminhar pelas ruas sem precisar ficar olhando para trás. Seria normal você caminhar pelas ruas mexendo no celular. Seria normal você esperar num ponto de ônibus sem ter medo de ser sequestrado, ou até mesmo se você é mulher, acontecer uma coisa muito pior. Seria normal você se sentir em paz. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso, sobre o quanto você sentir essa paz pode fazer a diferença na sua vida. E muitas pessoas, talvez, elas pensam em sair do Brasil porque elas estão em busca disso. E talvez o significado de qualidade de vida para essa pessoa seja esse: ter segurança, ter paz. Então, cada pessoa que decide embarcar nessa jornada de imigração, ela tem um motivo, ela tem uma razão. Então, se você é essa pessoa que está buscando por mais segurança, que está buscando por mais paz, saiba que há sim lugares em todos os cantos deste mundo que eles vão conseguir te proporcionar essa vida que você está buscando, dentro do Brasil e fora do Brasil. Só que a pergunta é: até quando você vai adiar a decisão de buscar por mais segurança? Eu quis trazer todos esses relatos, essas histórias de momentos que eu vivi, porque toda a minha família, cada um foi para um canto, justamente para buscar uma vida melhor, porque a realidade que nós vivíamos era dura demais. E como eles dizem, quando a dor ela realmente está incomodando, então que a pessoa busca por uma solução. Que todos nós possamos viver em paz, viver em segurança, que possamos ter uma vida melhor, com mais qualidade, que viver sem ter medo seja o normal.